Fala galera, tudo bem? Bom dia. Hoje quero compartilhar com vocês um momento maravilhoso que é o devocional e espero que esse vídeo possa te ajudar. Bom, hoje eu quero falar sobre a igreja. A igreja é para quem? Quem deve entrar na igreja? Quem deve frequentar ela? E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu estava pensando, tipo de mesa que Jesus preparava. Jesus, quando ele começa a ler a Bíblia, ele fala que ele preparou uma mesa para quem? Para a samaritana, a mulher que tinha vários casos com homem casado. Jesus ele preparava a mesa para o gadareno, preparou a mesa para o gadareno, um cara que tinha cheio de conflito, cheio de demônio dentro dele. Jesus ele enfrentou uma tempestade para ajudar uma pessoa que vivia em cemitério, que vivia atormentando as pessoas. Mas Jesus sabia que se entrasse na vida daquele cara, a vida dele mudaria, né? Para quem Jesus preparou a mesa? Preparou a mesa por Zaqueu. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um cara corrupto, um cara que roubava a sociedade, cobrava impostos, né? E absurdos, né? Esse Deus usou seu Filho Jesus Cristo para preparar a mesa para ele. Para quem que Jesus preparou a mesa? Preparou a mesa para Saulo, né? Que hoje é o apóstolo Paulo. Um cara religioso, um cara orgulhoso, que sabia demais, né? Mas não sabia nada de Jesus. O próprio apóstolo Paulo, ele fala que tudo que ele estudou, tudo que ele era, tudo que não passava de esterco, então a pessoa religiosa, ela não percebe que Cristo nunca foi religioso, porque ele vai muito além disso. Para quem Jesus preparou a mesa? Jesus preparou a mesa para Maria Madalena, a mulher prostituta, né, que no meio da sociedade foi acusada, merecia ser apedrejada como eu merecia, pelos pecados que eu vivia. Enfim, quem outro Jesus preparou a mesa? Preparou a mesa para Rabi. Quem era Rabi? A mulher que prostituía. E Jesus, Deus, né? O próprio Deus enviou seus mensageiros para invadir a terra de Jericó, destruir os muros caídos de Rabi, da sua família. E você vai ver vários tipos de pessoas que Jesus preparou uma mesa, pessoas improváveis, né? A igreja, eu sempre falo que são pessoas improváveis, pessoas que você menos imagina, tá indo lá visitar Jesus, tá indo lá para ouvir a voz de Deus, tá indo lá para ouvir um louvor, para ouvir uma mensagem da cruz, uma mensagem de esperança. Meu, você nunca sabe o que a pessoa está passando naquele momento. Você não sabe. E às vezes quando você impede que um pecador entre na igreja, você está impedindo a salvação dela. Você está impedindo que ela não tenha um encontro com Deus. A nossa vida, tudo é um processo, né? Eu não cheguei na igreja limpa. A palavra diz, fala, vem como está. Eu fui como eu estava. Estava com conflito dentro de mim. Estava com conflito da minha sexualidade. Eu estava com uma crise gigante dentro de mim. Eu estava ganhando tudo que eu desejava. Mas eu estava vivendo uma vida infeliz por dentro. Eu estava sentindo um vazio dentro de mim. E quando eu comecei pedir para Deus uma resposta, aonde que eu fui encontrar? No mundo já não encontrava mais resposta. No mundo já não me trazia mais prazer. E aonde que eu fui encontrar? Na casa de Deus, na casa do Pai, né? E, eu comecei para a igreja
Não cheguei com a mente feminina, não cheguei com um espírito, meu Deus, eu vou mudar de vida. Não, cara, eu cheguei na igreja porque eu queria receber uma mensagem, eu queria sentir a paz, eu queria sentir a alegria de volta, eu queria sentir o conforto, a presença de Deus. E no mundo, cara, eu não estava encontrando isso, né? Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei com uma ex minha de mão dada, né? Na minha mente eu era o cara, eu era um menino, né? Nós entramos de mão dada na igreja, né? Outra amiga minha também entrou de mão dada com a ex dela. Meu, a gente tinha droga no bolso, para depois do culto a gente usar droga. E Deus, cara, ele em momento algum jogou isso na minha cara. Em momento algum Jesus me acusou a vida, de estilo de vida que eu estava vivendo. Mas Jesus, ele continuou persistindo, indo atrás de mim. Depois, uma semana depois, eu estava numa balada gay e Jesus, cara, ele nem um pouco religioso. Eu estava numa fase difícil da minha vida, que eu já estava me envolvendo muito com droga e quando eu estava nessa balada, eu estava discutindo com uma ex, né? Praticamente eu agredi ela. Naquele momento, eu vi a voz de Jesus, eu vi Jesus falando comigo, uma voz suave, uma voz mansa, não uma voz de condenação. E ali eu comecei sentir a presença de Jesus, mesmo estando bêbada, mesmo estando drogada, mesmo no momento de conflito que eu estava tendo ali, mas a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, ela cumpre com o seu propósito. Na segunda-feira, uma amiga minha foi me evangelizar, foi falar de Jesus para mim, Jesus estava me preparando uma mesa para mim. Na mesma semana eu estava na academia malhando, uma mulher de Deus, usada por Deus, entrou na academia para me evangelizar, preparando um caminho para me chegar na casa de Deus, para me ter um encontro com Cristo. E são coisas, são pequenos detalhes que Deus começou a fazer na minha vida, até ter uma mudança de mente, uma mudança de atitudes, um novo estilo de vida. Mas até porque nas redes sociais, ainda bem que Deus persistiu em mim, ainda bem que Deus não me deixou, porque o meu coração queria uma mudança, o meu coração queria um encontro real, o meu coração queria resposta. E aonde que eu fui encontrar? Na casa de Deus, na casa do Pai, né? E lógico, foi um processo para mim. Eu passei por vários seminários de restauração da sexualidade, restauração de família, um processo de perdão, um processo de perdoar as pessoas que me feriram, um processo que também precisei perdoar as pessoas, precisei ir até as pessoas pedir perdão também. Então tudo é um processo. A minha vida com Cristo não foi do dia para a noite. Eu estava na igreja, né, até os 2 anos de buscando a Deus ali, aquela conflito no meu sentimento, foram 2 anos pensando que ainda era homem. E Deus começou a trabalhar, Deus começou a tratar, Deus começou, porque eu queria. E quando você quer, você vai persistir, você vai estudar, você vai entender. E Deus vai tocando, Deus vai entrando nos lugares de traumas, de medo, de acusação, palavras que foi lançado na minha infância. Muitas coisas aconteceram na minha história, mas eu quis. Então, quando você impede que um pecador entre na igreja, você impede a salvação dela. E você não sabe o que Deus estava preparando para aquela pessoa. Você não sabe o futuro daquela pessoa. Quando Jesus encontrou Pedro, onde ele era Simão, um cara confuso, mas Deus falou: você é Pedro, você vai ser minha igreja, você vai ser um comigo, você vai ser o meu servo. E Jesus já viu o futuro de Pedro. Imagina se Jesus descartasse Pedro, mas Jesus me descartasse pela ignorância do meu coração. Mas Jesus não desiste de ninguém. Então nós não podemos desistir de ninguém, não podemos excluir ninguém, mesmo que a pessoa não queira, mesmo a pessoa que está com crise, espere em Deus, discipula a pessoa, ouve a história dela.
ora para que a pessoa comece a abrir o coração para você. Quando Felipe foi atrás de Natanael, Natanael só foi a conhecer Jesus porque Jesus tinha uma boa fama. Porque se Jesus tivesse uma péssima fama, Natanael não iria até Jesus. Então, será que nós estamos representando um bom Jesus aqui na terra? Nós somos cristão, que significa pequeno Cristo na terra. Então, essa é a minha mensagem para você. Não desperdiça ninguém, não descarta ninguém. Continua pregando o evangelho, continua fazendo o seu ID, que Deus vai usar a tua vida, beleza? Tenha um ótimo dia.